Bem-vindos ao FebrabanTech 2030. Por quê? Gente, nós vamos falar agora de um dos painéis mais disruptivos da Febraban. Porque é uma tecnologia que eu confesso que eu não entendia nada e confesso que não entendo nada até agora. Mas ela é uma tecnologia emergente que utiliza as leis da mecânica quântica para resolver problemas complexos demais para os computadores clássicos, esses computadores que a gente usa hoje. Operações que demandariam horas, meses ou anos para serem processados por computadores clássicos, mesmo os mais avançados, poderão ser feitas em minutos, em computadores quânticos, abrindo um leque de novas possibilidades. No Brasil, alguns bancos já testam a tecnologia para modelagem financeira e criptográfica quântica, por exemplo. Teremos aplicações comerciais nessa década? A área de cibersegurança será a primeira a sentir os impactos da computação quântica? Para nos ajudar a compreender melhor os benefícios que a computação quântica pode aportar para os bancos e seus clientes, eu convido ao palco um timaço. Por gentileza, Luciano Carolindo, especialista em segurança de TI do Bradesco. Samurai Brito, Head de Quantum e Data Science e membro do Comitê Técnico Científico do Instituto de Ciência e Tecnologia do Itaú Unibanco, o ICTI. Valdemir Cambiucci, diretor em Inovação e Tecnologias Emergentes da Microsoft Brasil. Por favor. E last but not least, Luiz Augusto, pesquisador do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o ITA. Por favor. Gente, esse povo aqui tem quase 20 anos de experiência em física quântica e computação quântica. Um tem 2 anos, ela tem 8, ele tem 7 e ele tem 2. Juntando aqui dá 19 anos de experiência. Eu tenho 1 minuto e meio. Então vamos aqui fazer começar o nosso painel, que vai ser de fato muito interessante. Primeiro, grato à presença de todos e vamos aqui começar um debate. Eu vou começar com uma pergunta geral para todo mundo aqui. Mas, é claro, a resposta cada um dá na sua área, cada um dá da forma que quiser. Continuamos muito distantes da aplicação prática em produção da computação quântica no Brasil? O que é que falta? Samurai, por favor, ladies first. Bem, boa tarde a todos. Um prazer estar aqui mais uma vez na FebrabanTech falando desse tema que eu adoro, de computação quântica. Antes de responder o quão distante nós estamos, o que a gente espera, é legal a gente contextualizar para aqueles que estão tendo contato pela primeira vez aqui com computação quântica, o que é a computação quântica. Bem, a computação quântica eu gosto sempre de dividir aqui em 2 pedaços, né? O computador em si, o hardware quântico, que é uma máquina que vai trabalhar de acordo com as leis da mecânica quântica, que é uma área da física que estuda e explora as propriedades de sistemas a nível atômico e subatômico. Essa é uma parte, então vai ser uma nova máquina, um novo tipo de hardware que funciona baseado em uma nova lei aqui da física diferente dos computadores tradicionais. E a outra área é a computação em si, que são os cálculos feitos por esses computadores. E esses cálculos, eles são a matemática já conhecida aqui, bastante utilizada no nosso dia a dia, inclusive a base aí da inteligência artificial, que são matrizes e vetores. Então, a novidade aqui da computação quântica vai estar no hardware e não na matemática em si. E dessa maneira a gente consegue simular todos os cálculos da computação quântica em computadores tradicionais. Para você começar a aprender computação quântica, você não precisa necessariamente de um computador quântico. Você pode utilizar o seu computador tradicional. Bem, falando um pouquinho então do que a gente espera, né? Será que a gente espera alguma aplicação prática da computação quântica ainda para essa década? Eu queria trazer aqui o ponto de que a computação quântica ela ainda está em evolução, ela ainda está se desenvolvendo e hoje nós não temos ainda maturidade da tecnologia para colocar cases em produção. Mas a gente já consegue explorar, extrair propriedades de problemas que nós resolvemos nessa abordagem da computação quântica e nós conseguimos extrair isso para o mundo clássico, para o mundo tradicional e trazer
inteligência do mundo quântico para resolver problemas de maneira diferente do que nós resolveríamos utilizando apenas a computação tradicional. Então, eu não dei uma resposta aqui direta para vocês, teremos ou não teremos. A resposta aqui que eu queria trazer para vocês e trazer aqui isso como uma reflexão é que existe muita coisa para ser descoberta com a computação quântica e parte dessa inteligência na descoberta da computação quântica a gente vai conseguir agregar na solução de problemas reais e trazer soluções inovadoras, mesmo que o computador quântico ele demore um pouco mais para ficar pronto. Maravilha. Luciano, teremos ou não teremos? Primeiramente, boa tarde a todas, a todos. É um prazer imenso estar participando desse painel e uma honra também dividir o palco com esse time espetacular de profissionais que eu admiro bastante, né? Acompanho o trabalho de todo mundo aqui. Bom, apesar de tivermos várias evoluções e avanços nos últimos anos, né, como a Samarei comentou, é uma tecnologia que ainda está bem experimental. Ela já saiu do papel embrionário, já saiu do papel em si, né, saiu do projeto e já virou uma coisa concreta. Ele já é realidade, mas ainda não está pronta para ser executada em produção. Tem muito trabalho a ser feito ainda. Né, então, assim, nós temos alguns gaps ainda, né, que estão de certa forma, prejudicando assim, a evolução, né, a escalada da computação quântica para um próximo nível, né, que é a questão da correção de erros e também da camada de abstração. Né. A camada de abstração é um item muito importante porque ela vai permitir o fácil acesso à tecnologia no futuro. Né. Hoje a gente carrega com o celular no bolso, né, um computador no bolso, graças às grandes evoluções de camada de abstração. Nós não temos isso hoje na computação quântica. Né. Então, assim, você programar uma aplicação para um computador quântico é bem diferente de programar para um computador tradicional. Tem uma série de quebra de paradigmas, você tem que ter uma mudança de mindset. Né? Então, tudo isso, né, hoje, a gente não consegue evoluir tanto porque a camada de abstração não está pronta ainda. Né? Vários pesquisadores estão trabalhando nessa frente, né, o pessoal que é físico, matemático. Então, assim, eu acredito que nos próximos anos nós teremos grandes evoluções quando ocorrer a maturidade desses dois itens, né, a camada de abstração alinhado com um sistema robusto, né, avançado de correção de erros. Então, quando esses dois itens estiverem maduros o suficientes, junto com uma quantidade de qubits, né, também eficientes, aí sim veremos alguma coisa em produção. Né, nesse meio tempo, o que nos resta a fazer é estudar bastante a tecnologia, né, porque é diferente. No Bradesco, nós já temos acesso a alguns computadores quânticos através de uma parceria com a IBM, né, uma parceria de longa data. E nós estamos utilizando esses computadores quânticos para poder aprender, reaprender também algumas coisas, né, porque é outro mundo, né, é um mundo bem... Mas é uma questão não é de se, é quando. É só uma questão de exatamente. tempo, de treinamento. A coisa vai rolar. Vai rolar. Nós não sabemos quando. Pode ser que seja amanhã, depois de amanhã, daqui a 10 anos. Essa é a pergunta de R$1 milhão, né? Quando vai ficar pronto o computador quântico? Nós não sabemos. Então, né, nesse meio tempo que nós estamos fazendo, nos preparando para o futuro hoje. Né? Nós estamos treinando as nossas equipes, capacitando o nosso time, né, para aumentar a prontidão tecnológica, né, para quando de fato existir um computador quântico robusto o suficiente, estarmos prontos para aí sim mergulhar nessa tecnologia. Então, nós vamos nessa linha de estudo e também de experimentação. Né? No Bradesco, a gente tem experimentado a tecnologia da IBM. Né, nós temos alguns cases de negócio já mapeados em fase de experimentação, como otimização de portfólio, precificação de derivativos, análise de risco, que hoje são problemas que são bem complexos e onerosos, computacionalmente falando, para a computação clássica. São problemas que levam horas de processamento. Né, então, a gente já está experimentando porque o computador quântico, né, ele tende a ser muito mais rápido para resolver certos problemas. E esses 3 problemas estão dentro do range de problemas possíveis de otimização pelo computador quântico. Maravilha. Então, assim, vai chegar, ele já é realidade, mas para um ambiente produtivo, acredito que ainda tem alguns anos de evolução pela frente. Estou no Febrabantec 2030, a gente vai estar conversando de novo sobre isso. Possivelmente. Maravilha. Valdemir, você que também tem um dos mais experientes na área, quais segmentos econômicos estão mais adiantados nisso? Legal, pessoal. Boa tarde. Aí ninguém pode responder, né? Mas em resumo, assim, acho que só pegando aqui o último gancho, sim, a gente precisa de computação quântica. Né? Por quê? Suas máquinas, tudo que você tem aí, celular, notebook,
é binário, a natureza é quântica. Temos problemas que são altamente complexos, que nem com HPC, High Performance Computing, eu vou conseguir simular o cenário. São de alta complexidade com uma necessidade de um tempo exponencial. Demora muito, 10 anos, para eu conseguir chegar a um composto de uma nova bateria. E na computação quântica, a Samori acabou de falar, a gente tem um modelo quântico, ele respeita a mecânica quântica na base da computação, né? Todo mundo aqui já usou laser, e aquilo é tecnologia de primeira geração, é laser, né? A gente está falando agora de tecnologia de segunda geração quântica, computação. E aí tem um monte de segmento que pega essa oportunidade de redução de complexidade para você resolver problemas reais. E aí é mercado financeiro, otimização de portfólio, risco de mercado, valet risk, precificação, simulação de Monte Carlo. Aí você vai para química, dinâmica molecular, dinâmica de fluidos, termodinâmica quântica. Você vai para metrologia quântica, cenários de sensores quânticos. Então, na verdade, a gente está falando aqui de computação quântica, onde eu estou processando uma dor que demora um tempo exponencial e eu converto para um tempo polinomial. Lembra disso? Então, aquilo que leva 10 anos vai levar uma semana, né? 3 meses, 200 milissegundos. E aí, só que para isso, eu tenho um investimento absurdo. E esses segmentos de finanças, química, né, e vários outros cenários, acabam investindo para que eu tenha máquinas robustas. Hoje nós estamos, o Luciano comentou, estamos num universo de máquinas ruidosas. NISQ, Noise Intermediate Scale Quantum. Máquinas que dão problema. Não pode espirrar perto, que para de funcionar. Então, quando isso vai mudar? Em breve. Né? 2030? Se Deus quiser, vai ser antes. Mas agora, então, Luiz Augusto, vamos complementar aqui. Quais são as aplicações típicas nesse momento da computação quântica? A gente vai ver elas aqui também. Como é que está isso também? Vamos lá. Boa tarde a todos. Bom, eu tenho uma boa notícia aqui, tá? O Brasil, ele é um dos 3 países das Américas que tem investimentos importantes em computação quântica e está no mapa das 28 nações que possuem investimentos do governo em computação quântica. Então, sim, nós vamos ver as aplicações dessa tecnologia quântica aqui no Brasil nos próximos meses. Porém, no pipeline do Brasil, a prioridade é a preparação quântica, é a prontidão quântica. E o que é isso? São as empresas estarem preparadas para absorver uma tecnologia que vai moldar o nosso século. Tá? E nesse sentido, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação está fazendo a lição de casa dele. Ele se uniu numa aliança com a Embrapi e eles estão promovendo a convergência de políticas públicas e também o setor industrial. E o resultado disso é um investimento de 60 milhões de reais, por exemplo, no Centro de Competências Quânticas da Embrapi. Hoje, o Senai Cimatec, lá em Salvador, na Bahia, está liderando essa iniciativa, tá? Inclusive, eles lançaram, nesse espírito de prontidão quântica, eles lançaram uma pós-graduação em comunicação quântica, que recado, aliás, tá? Você consegue se inscrever até o dia 30 desse mês, e tem bolsas de estudo competitivas. Então, tudo para preparar o brasileiro para receber essas tecnologias. Eu estou muito confortável com as decisões do governo, porque eu acho que a comunicação quântica vai ser a primeira tecnologia de uso amplo aqui no Brasil. Tá? Fora do nosso país, essa tecnologia está sendo muito bem explorada, já estamos em fases finais de testes, e vai ser muito rápido absorver isso, por exemplo, em VPNs, links críticos de data centers, ou qualquer utilização híbrida com a telecomunicação que nós temos, podendo fazer uso já também da infraestrutura que nós temos aqui no país. Então, assim, para resumir, MCTI, investimento de 60 milhões, o que ele espera nos próximos 48 meses? Ele espera que a gente consiga desenvolver novas tecnologias para energias limpas, tecnologias para monitoramentos ambientais, novas vacinas, importantíssimo, né, nesse momento, e a comunicação quântica. E para finalizar, a comunicação quântica, eu acho que em termos de bancos, aqui para a Febraban, para esse público que nós estamos falando,
eu acho que a indústria dos bancos vai ter um enorme protagonismo nessa tecnologia, porque ela vai ser pioneira na utilização dessa comunicação quântica. Gente, antes de qualquer coisa, isso aqui é o bate-papo, tá? Se alguém quiser depois interferir na fala do outro, falar alguma coisa, ficamos aqui, não precisamos seguir o roteiro estritamente falando. Você quer falar, Saboraí? Fala aí. Gostaria de fazer um comentário aqui, né, do que o Luiz trouxe. Comunicação quântica é uma outra tecnologia, né? Eu acho que só para trazer isso aqui para o público de maneira geral, existem várias tecnologias quânticas que estão surgindo nesse novo século aqui, né? Nesse novo momento. Comunicação quântica é uma dessas tecnologias que fala como que a mecânica quântica, que é essa base também da computação quântica, ela pode nos ajudar a ter uma comunicação mais segura. Mas não necessariamente a computação quântica ela ajuda nisso. Tá? Então, a computação quântica é uma outra tecnologia que vai estar associada muito à questão de processamento. É um poder novo de processamento. Então, a gente vai utilizar a computação quântica para tentar resolver de maneira mais eficiente problemas complexos, que podem trazer essa vantagem exponencial, né, aqui que o Valdemir ele comentou, ou um outro tipo de vantagem, uma vantagem quadrática, uma vantagem porque agora eu consigo mapear os meus dados de uma maneira diferente, o meu computador quântico e os meus algoritmos quânticos conseguem aprender padrões diferentes nos dados que hoje os algoritmos tradicionais eles não conseguem capturar. Então tem muita coisa a ser explorada com a computação quântica e outras tecnologias quânticas que estão surgindo também. Maravilha. Gente, então agora eu vou fazer uma pergunta, aproveitando o teu gancho aí, uma pergunta para o Luciano e para a Saboraí de novo. A gente tem muito avanço, tá certo? Já avançamos bastante, mas alguns desafios estão persistindo. Quais são os maiores desafios? O Luciano até falou um pouco disso, mas quais são os maiores desafios para o envolvimento maior dos bancos brasileiros com a computação quântica, na opinião de vocês? Saboraí, vou te pegar o gancho, comece a falar disso, depois a gente fala para o Luciano, por favor. Maravilha, eu adoro essa pergunta, porque eu tenho a oportunidade sempre de trazer aqui um olhar e uma provocação para que a gente possa aqui estar pensando em melhorar a adoção da computação quântica como um todo pelas empresas. Existe um grande desafio da tecnologia em si, que é o próprio conhecimento, a maturidade sobre a tecnologia. Precisamos de uma capacitação melhor, precisamos que tanto empresas quanto universidades ali compartilhem conhecimentos para que a gente possa avançar cada vez mais no conhecimento maduro sobre a tecnologia e afastar o hype. Então, um dos grandes desafios aqui é a disseminação de fato desse conhecimento, formação e capacitação de profissionais que consigam extrair o melhor dessa tecnologia e trazer esse aprendizado para dentro do contexto da empresa, para que a gente consiga aplicar e descobrir quais são as áreas potenciais que essa nova tecnologia ela vai conseguir ajudar de maneira mais efetiva. Um outro desafio que eu vejo aqui é o desafio da própria tecnologia. Nós estamos numa era, né, num momento aqui em que a gente quer tudo para agora, para já, a gente não sabe mais esperar. Queremos tudo de imediato, mas a tecnologia ela ainda está evoluindo, ela ainda está sendo construída, está sendo testada. Computadores quânticos já existem? Já são uma realidade? Já podemos utilizá-los para experimentações? Já, mas nós não conseguimos ainda utilizá-los de maneira produtiva por inúmeras limitações. Então, durante esse período em que a tecnologia está se desenvolvendo, é o momento, é a oportunidade de aprender sobre a tecnologia, dominar essa tecnologia, estar preparado para quando essa tecnologia de fato estiver pronta para uso. A curva de aprendizado ela é bem longa e ela é difícil de ser atingida. Então é preciso que a gente esteja buscando esse preparo de maneira antecipada. E o terceiro aqui, eu diria que os computadores quânticos, eles não foram pensados para resolver qualquer problema. Os computadores quânticos eles serão bons para resolver problemas quânticos. E o que são problemas quânticos? Problemas inerentes ali de moléculas, partículas, simulações químicas, esse mundo atômico e subatômico. E o que nós estamos tentando fazer, como pessoas espertas que nós somos, é tentar
pegar essa máquina potente que está surgindo e adaptar os nossos problemas que não são quânticos para esse mundo quântico. Então, um problema de otimização de portfólio que não é um problema quântico, a gente quer converter ele em um problema quântico para resolver de maneira mais eficiente. E isso é um grande desafio. Esse mapa de um problema que não é quântico para um mundo quântico não é tão trivial e não é tão simples. Então, esse é um grande desafio também que nós precisamos vencer. Uau! Luciano, me ajuda aí. O que você tem a dizer sobre isso? Não, diversos bancos, né, tanto públicos quanto privados, já vêm investindo, né, tem iniciativas de computação quântica, né, estão fazendo experimentações, já estão utilizando o computador quântico, mas como comentei, né, de forma experimental. Né, então, assim, um dos grandes desafios realmente é a maturação do ecossistema de profissionais. Né. Hoje, nós temos muitos físicos, engenheiros, matemáticos trabalhando na construção, né, da computação quântica, na construção das camadas de abstração. Eles estão construindo, né, o computador quântico em si. E fazendo um paralelo com a computação tradicional, quando surgiu lá, 40, 50 anos atrás, até mais tempo, nós também não tínhamos profissionais de computação. A gente não tinha cientista da computação, não tinha programador, não tinha DBA, não tinha esse monte de profissão que a gente tem hoje relacionada à computação tradicional. Então isso é um desafio, né? É um tema complexo, né? Você tem a física quântica, a mecânica quântica, que são conhecimentos muito específicos, né? São bem acadêmicos, e são profissionais que hoje é difícil você encontrar no mercado. Né? É um grupo bem seleto assim, de profissionais. A gente está até comentando nos bastidores, né, que é uma comunidade muito pequena ainda hoje aqui no Brasil e até mesmo global. É difícil você encontrar um físico quântico andando por aí. Né? Então, assim, Quando você vê, como é que ele parece? Assim? Né, então, esse é um desafio, né, a gente ter essa maturidade, essa capacitação de profissionais, né, para que possam dar continuidade a esse trabalho. Obviamente, que depois de um tempo você vai ter um curso de repente, ciência da computação quântica, né, como nós temos hoje essa parte de ciência da computação. A gente já vê iniciativas, já não na graduação, é um pouco mais difícil de ver, eu não me recordo de nenhum, mas já vê iniciativas de aulas, né, de cursos na pós-graduação, em mestrado e doutorado, falando de computação quântica. Então isso está sendo fomentado nessa parte de pesquisa e ciência, né, de educação, está sendo fomentado nas grandes universidades, né, como a USP, o pessoal do ITA, né, eles têm essa iniciativa. E com o tempo, né, a tecnologia ela vai se maturando, vão surgindo profissionais, vão surgindo treinamentos, e isso vem a agregar, né, e auxiliar no avanço da tecnologia, na popularização da tecnologia também. Quer dizer, o problema, na tua opinião, por enquanto, é mão de obra. Mão de obra. Focar na pessoa que vai desenvolver isso. Exatamente. Isso faz parte da evolução de toda a tecnologia. Né? Quando surge uma nova tecnologia, você tem um gap, né, entre criar a tecnologia, desenvolver, ela virar popular e virar um commodity, por exemplo. Você tem essa curva de aprendizado. Então isso faz parte. Né? Ele está evoluindo aos poucos, e a gente vai chegar num patamar similar à computação tradicional. Né? Nós vamos ter várias profissões, né, para trabalhar com computador quântico. Né? E um outro desafio também que eu vejo, na minha opinião, é que assim, hoje é um assunto muito acadêmico. Né? Hoje as academias, as universidades, eles fomentam a pesquisa e a ciência. Então, nós, como empresa, né, é interessante fazer parcerias com as universidades para auxiliar na evolução do profissional, na evolução da universidade, e fazer com que esse profissional que está sendo treinado, ele permaneça no Brasil, né, produzindo conteúdo e conhecimento para o Brasil e dentro do Brasil. Hoje é um desafio muito grande. É normal você ver um grande vazamento de profissionais para fora do Brasil. Né? Então, esse é um desafio. E um terceiro ponto, eu não diria que é um desafio, mas sim é uma questão de estratégia das instituições financeiras, das grandes empresas. Né? Como o meu chefe Frank, que está em algum lugar aqui da plateia, ali, ó. Cadê ele? Né? Ele costuma sempre fazer a gente refletir, né, no final do dia, a gente tem que pensar em qual use case a gente está tentando resolver. Né? Qual que é o valor agregado, qual que é a saída, o resultado esperado. Porque assim, o dinheiro não é infinito, né, nas organizações. Nós temos, além da computação quântica, nós temos outros desafios no nosso dia a dia. Então é uma questão de priorização, de estratégia, de estar alinhado com o que você precisa resolver no momento. Então eu não diria que é um desafio, mas é uma questão de estratégia, né, e até mesmo questão de apetite da inovação. Né? A computação quântica está muito experimental.
será que é o momento de você investir e entrar de cabeça nisso? Né? Então, de repente, esperar um momento mais adequado, onde seja mais madura para você investir. Então, acho que esse ponto é um ponto muito que depende de cada organização, né? Cada organização tem uma estratégia, tanto de tecnologia, quanto de segurança, quanto outros problemas para ser resolvidos no dia a dia. Né? Então, é uma coisa que você tem que refletir, né, para ver se é um momento ou não de estar aderente, né, de estar participando dessa evolução, né, tecnológica. Pelo que eu entendi aqui da conversa de vocês todos, e o Valdemir agora, eu vou transferir uma pergunta para o Valdemir, mas quem tiver de olho no futuro, quem tiver uma perspectiva estratégica, que quiser estar sempre à frente, tem que investir em computação quântica. Pode até agora, porque assim, é uma coisa que vai vir por aí. E como eu já tenho 5 minutos de experiência em computação quântica, eu vou ver se meu neto vai nessa também. Não tem neto ainda, mas vai nessa. Valdemir, algoritmos quânticos podem ser usados hoje para melhorar sistemas existentes ou para ser aplicado em áreas de uso intensivo de computação como machine learning? Você tem exemplos que poderiam compartilhar com a gente, por favor? Legal, então assim, pessoal, sim, para as duas estratégias, né? Então, pega cenários existentes, sempre lembra a natureza quântica. Então, qual é o cenário em que você já tem um desafio exponencial na mesa? Então, se você já tem até um cenário com um desafio exponencial e você já é consumidor de High Performance Computing, por exemplo, e você já leva muitas horas para resolver um determinado problema, já é uma aplicação candidata a explorar, começar a estudar qual é a versão quântica desse problema. E aí é mercado financeiro, cenários de otimização, combinatória. Então, várias empresas estão olhando esses problemas atuais, existentes, em que eu já tenho um desafio computacional e com a promessa, lembra do que até a Samuel comentou, que é a base mecânica quântica. O que traz de novo essa máquina? Paralelismo nativo. Vantagem exponencial. O que significa? Eu reduzo complexidade. E isso é interessante. Então, mesmo com todo o motor de HPC, que é o mais tradicional, né, usado em dinâmica de fluidos, em vários cenários, eu não consigo resolver esse problema, porque a natureza é quântica. Então, a máquina que fala nativamente esses elementos tem nativamente uma vantagem exponencial. Já são grandes candidatos para aplicações. E quando você olha aprendizado de máquina, qual que é o grande desafio? Eu conseguir fazer reconhecimento de padrão, acelerar treinamento. A gente está no momento de Generative AI, né? Então todo mundo está com o ChatGPT na mão e tal. O que é isso por trás dos panos, né? É Machine Learning. Então já pode procurar aí, você tem muita literatura, muita pesquisa científica em Quantum Machine Learning. E adivinha, todos esses problemas que a gente está falando aqui, a solução é híbrida. Significa que eu tenho uma parte clássica, dados clássicos, tipicamente estão em nuvem, e você dispara um job quântico, que pode ser uma parte parametrizada de um Quantum Machine Learning para fazer otimização de portfólio financeiro. Ou que pode ser uma parte parametrizada de Quantum Machine Learning para reconhecimento diagnóstico de imagens. Já tem Quantum Image Diagnostics, onde eu mostro imagens de tumores e eu faço um motor quântico para ver se está melhor. Como as máquinas, lembra? NISQ, Noise Intermediate Scale Quantum, eu não tenho milhares de qubits ainda. Eu tenho dezenas. E dezenas eu simulo. Na minha máquina eu simulo 28 qubits. Né? Mas eu quero 100 mil qubits para fazer machine learning pesado. Aí eu estou aguardando. Mas é o que vocês falaram já. Começa agora. Começa a estudar agora. Compra o livro já de Quantum Machine Learning. Começa a entender, porque você vai fazer a conversão e quando tiver disponível, você vai botar para rodar. Quer falar alguma coisa, Samurai? Sim, eu gostaria de complementar, eu acho que essa visão da computação quântica híbrida, né, o mundo clássico com o mundo quântico, eu acho que é legal da gente enfatizar um pouquinho aqui. As máquinas quânticas prontas para uso, com esse poder de ganho exponencial em tempo de processamento, é algo que a gente vai depender da maturidade dessas máquinas que estamos aguardando e a gente apostou aqui 2030 e vamos torcer para que venha 2030 essa máquina. Mas o que a gente pode fazer hoje? Então, tem um artigo recente, inclusive virou uma patente também aí, né, por uma grande Big Tech de tecnologia, mostrando uma aplicação bem potencial em detecção de fraude.
Eu achei essa aplicação super interessante. O que essa aplicação ela traz de diferente para a gente? A aplicação ela é o seguinte: eu tenho meus dados e eu quero saber se aquele caso ali ele é fraudulento ou não. Então, eu construo um modelo para capturar o padrão desses dados para tomar uma decisão. Acontece que, quando eu pego agora um algoritmo quântico, e eu consigo simular esse algoritmo quântico no meu computador tradicional, com muito custo computacional, mas eu consigo, ele consegue capturar padrões diferentes e detectar casos fraudulentos diferentes que não foram possíveis de serem capturados por modelos de machine learning tradicional. E aí, o que eles propuseram? Um modelo híbrido, onde eu junto um modelo de machine learning clássico com um modelo de machine learning quântico, e eu sou capaz de prever casos fraudulentos com muito mais assertividade do que olhando apenas para o modelo clássico. Então, essa é uma potencial aplicação em casos de detecção de fraude. Óbvio que é caso a caso, é data dependent, temos que continuar explorando ali caso a caso, mas existe um potencial muito grande de conseguir mapear padrões diferentes nos dados utilizando esses algoritmos quânticos e aí nos ajudando aí a conseguir reduzir, né, a nossa capacidade, a aumentar a nossa capacidade ali em detectar casos fraudulentos. Maravilha. Alguém quer comentar ou vamos para a próxima? Porque o mais interessante é que todo mundo aqui adora esse assunto. Isso choca como as pessoas são engajadas, realmente são bem interessadas nisso. Então vamos para o Luiz. Eu queria continuar aqui falando um pouquinho uma coisa diferente. Onipresente na computação quântica é o passo para codificar dados em um estado quântico. Esse processo é chamado de preparação de estado quântico. E sua complexidade para dados não estruturados é exponencial no número de qubits, né? Como é que chama? Qubits? Qubits, desculpa. Vários trabalhos abordam esse problema. Por exemplo, para quais fronteiras quânticas, Luiz, além dessa, a academia está olhando hoje? Quais avanços podem esperar a médio e longo prazo? Por favor, explica aqui para a galera. O papel da academia é determinante, tá, no desenvolvimento dessa tecnologia, mas hoje nós estamos numa corrida que é empresas e academia. Isso porque avanços na computação quântica são muito custosos, tá? E precisa de cérebros, muitos cérebros. Mas eu posso destacar aqui duas pesquisas, tá, que sempre estão disputando, que é o modelo de computação quântica em portas lógicas versus o modelo de computação em quantum annealer. E eu posso destacar, por exemplo, no modelo de computação de portas lógicas, que existe ainda uma busca incessante pelo qubit perfeito. Tá? Qual que é a natureza física que vai representar melhor um qubit? Por exemplo, agora, dia 29 de maio, o MIT publicou um artigo que eles desenvolveram um novo qubit que ele chama qubit de vacância de estanho. Tá? Basicamente, resumidamente, é um diamante que você coloca alguns átomos estanhos, aí você retira um. Tá? Esse um que você retirou vira um qubit. Esse qubit consegue se entrelaçar com outros qubits. Como ele tem, por exemplo, um tamanho muito pequeno, dá para construir um chip com altíssima densidade. Você consegue manipular esses qubits com micro-ondas, o que é muito bacana. Além disso, é um qubit que trabalha com uma temperatura de 4 kelvins, que parece que é pouco, mas é 1000 vezes mais quente que os computadores que nós estamos utilizando hoje nos supercondutores. Tá? Uma outra tecnologia que saiu da academia foram os computadores fotônicos, que utilizam os fótons, partículas de luz, para fazer computação quântica. E aí a PsyQuantum divulgou um relatório, agora em 27 de abril, na qual ela pretende fazer um computador quântico que vai ter uma fidelidade de 99,98% na medição dos estados quânticos e na criação desses estados. O governo australiano viu isso e tomou uma decisão. Eles agora investiram $1 bilhão na PsyQuantum. É o maior investimento que eu conheço até o momento e provavelmente o governo da Austrália sabe de algo que nós não estamos sabendo. Do lado dos Quantum Annealer, eu posso destacar que agora, em abril deste ano, a empresa D-Wave, ela fez um cálculo super complexo. Tá? É um cálculo que tem aplicações até em otimização de portfólio e eles chegaram à conclusão que esse cálculo, demorando 1 segundo nos computadores da D-Wave, levaria
1 milhão de anos num supercomputador Frontier do Laboratório Nacional de Oak Ridge, no Tennessee. Tá? Então, assim, 1 milhão de anos versus menos de um segundo. O plot twist da história é que pesquisadores de uma empresa chamada Keycontrol, também da Austrália, de Sydney, utilizando os computadores da IBM, conseguiram resultados ainda melhores. Utilizaram o Eagle de 127 qubits. Ou seja, é uma disputa, tá, que está muito próxima, dois modelos de computação, e tem gente que pergunta qual modelo vai ganhar. E eu vou dar a resposta aqui. Quem vai ganhar somos nós. É a indústria que vai ganhar. Então, eu acho que esses destaques são bem interessantes. E para complementar, como falaram aqui do Quantum Machine Learning, essa é uma área muito interessante. Basicamente, hoje, o que você vê são especialistas basicamente tratando protocolos de como você insere dados clássicos em computadores quânticos, mas o maior potencial dessa tecnologia é utilizar dados quânticos em computadores quânticos. E isso eu acho que vai ser disruptivo na indústria, tá? Empresas como a Airbus e a BMW já estão sabendo disso e investindo muito dinheiro. Uau! Gente, vamos voltar aqui para a realidade. Então, vou aqui uma coisa mais anos 2024, que é a questão da segurança, né? Quer dizer, uma pergunta que a gente sempre fala, uma pergunta que não quer calar, é o seguinte: afinal de contas, essa aplicação no segmento financeiro, o computação quântica pode melhorar a parte de segurança dos sistemas transacionais, pode ficar mais seguros, o que garante a integridade dos dados dos usuários, ou seja, aqui, para esse Brasil, para essa confusão que a gente vive. Como é que isso funciona? Vamos começar com o Valdemir, por favor, Valdemir, que você, muito incisivo, vai ajudar a gente aqui a enlouquecer. Vamos lá. Legal. Então, pessoal, o tema é complicado, hein? Segurança da informação, né? Então, mais do que nunca, um principal tema dentro do mercado financeiro, né? E aí eu separo em 3 abordagens quando a gente fala de computação quântica envolvida com segurança da informação. A primeira abordagem: já existem appliances de mercado que você bota no rack, server, e você faz geração de números aleatórios, realmente aleatórios, né? Utilizando tecnologias quânticas. Por que isso, pessoal? Porque computador clássico, binário, a natureza não é binária, a natureza é quântica, né? Computador clássico não gera número aleatório, gera pseudo-aleatório. Legal? Então isso para criptografia é um problema. Teoricamente é um problema. Então você pode usar um appliance de quantum para geração de números reais aleatórios com uma base de quantum. Não está fazendo computação, você está gerando números aleatórios com uma base de um qubit, algum cenário implementado. Primeira abordagem para segurança da informação. Segunda abordagem: você não está usando computação quântica porque você quer atacar a Febraban, né? Mas é um subproduto. Então, ou seja, existem algoritmos matematicamente provados em que você tem uma vantagem para resolver atacar um problema que de fato quebra um modelo de criptografia, né? 2 que são joias da coroa, né? Shor e Groover. Procura aí, pessoal. Algoritmo de Shor faz fatoração de números primos. Qual é o grande problema? É a base da criptografia assimétrica, chaves assimétricas. Qual que é o problema? Você usa no RSA, no SSL e toda a comunicação do Internet Banking. Então eu poderia utilizar um algoritmo de Shor numa máquina robusta, né, com centenas de milhares de qubits, e quebrar a comunicação segura da internet. O que eu tenho que fazer? Troca o protocolo. Não é simples assim. Desde 2016, o NIST.gov, você pode olhar lá nos Estados Unidos, está competindo, fazendo uma competição para encontrar protocolos novos de criptografia e chaves assimétricas. Legal? Já tem 4, a última conferência foi agora em abril. Recomendo olhar a conferência, tá on demand, onde eu já começo a selecionar protocolos interessantes para trocar RSA, Diffie-Hellman, todos os cenários em que eu tenho chaves assimétricas. Bitcoin está na história, pessoal, né? E o segundo cenário é Groover, que é uma busca quântica. E aí qual é o cenário? Força bruta. Você tem uma chave de 128 bits? Não, você tem uma chave de 64 por um ataque de Groover. Qual que é a vantagem? Qual é a mitigação? Duplica a chave. E aí você está quantum safe.
Não é fácil assim. Então, ou seja, a indústria financeira tem um desafio gigantesco, que é troca de protocolos, escolher novos protocolos. A terceira abordagem, a Samurai começou a falar, é a comunicação quântica, né? Porque daí eu tenho nativamente segurança embutida, porque daí eu tenho um modelo que, se tiver um ataque, um man in the middle, eu consigo saber, tem gente olhando. E aí o fenômeno quântico já se estabelece seguro nativamente. Então, olha, geração de números aleatórios, Quantum Appliance, Post-Quantum Cryptography, ou Quantum Safe, olha o NIST.gov, pega lá os protocolos, ou duplica a chave, né? E terceiro, Quantum Cryptography, criptografia quântica, comunicação quântica. Aguarde, está chegando. Olha, eu vou subverter a ordem aqui, a Samurai pediu para falar, depois eu chamo o Luciano. Legal. Eu só queria pegar aqui a deixa do Valdemir, e eu acho que fazer acho que tem 2 pontos aqui que estavam no meu radar de comentar. Primeiro, o que é o qubit, né? Eu acho que a gente está falando qubit para cá, qubit para lá, qubit para cá. Para quem nunca ouviu essa palavra, o qubit ele é o análogo do bit. Então, no mundo quântico, no computador quântico, essa unidade básica da informação é o que nós chamamos de qubit, bit quântico de informação. E ele é representado por um estado, né, por uma partícula, enfim. Tem várias maneiras de você construir o qubit, mas o qubit é a unidade básica da informação e da computação quântica. O segundo ponto aqui é que o computador quântico ele não vai trazer segurança para a gente. O computador quântico ele vai ameaçar a nossa segurança, tá? Os computadores quânticos, por eles terem esse poder de processamento muitas vezes exponencial, ele pode colocar em risco os nossos protocolos de segurança. Então, existem outras tecnologias que estão surgindo, como essas que o Valdemir comentou aqui, que elas estão evoluindo, de acordo ali também com a evolução da computação quântica, estão em paralelo, evoluindo, para que nós tenhamos proteção contra futuros ataques quânticos. Então, esses geradores de números aleatórios quânticos são uma tecnologia quântica que podemos utilizar para fortalecer chaves, mas não tem a ver com o computador quântico. Eu não vou ter um computador quântico para isso. Tem várias formas de construir essa tecnologia. Inclusive, você já consegue comprar, adquirir essa tecnologia, se você quiser utilizar esse módulo hoje para fortalecer ali a segurança interna. O segundo ponto é que esses algoritmos novos que estão surgindo, né, esses protocolos de segurança, eles são chamados de quantum resistant, porque nós acreditamos que eles poderão nos proteger de futuros ataques quânticos, mas são protocolos matematicamente clássicos. Não tem nada de quântico neles. O que eu estou tentando, na verdade, fazer, o que as pessoas que constroem esses protocolos estão fazendo é descobrir qual é a matemática que vai ser difícil demais para os computadores quânticos resolverem. E aí eles constroem esses novos protocolos baseados nessa matemática difícil, como era a questão ali dos números primos, né? Fatoração de números primos. Era muito difícil, e é muito difícil hoje para os computadores tradicionais. Por isso que ninguém nunca se preocupou em trocar essa matemática por trás. E está precisando de hacker, inclusive. Porque os protocolos Quantum Safe são safe enquanto não tiver um hacker que prova que não. Então hoje tem uma disputa desde 2016 para saber quais são os protocolos internacionais para assinatura digital, criptografia, chave simétrica, assimétrica, que é resistente a um ataque de Shor ou de Groover, ou de outro algoritmo quântico que possa nascer. Então a pergunta que vem é, quem vem primeiro? Um computador quântico na mão de uma organização criminosa ou o seu protocolo seguro no mercado financeiro? E o Michel Mosca, pesquisador internacional, já falou, aguarde até 2027, 2030, a gente deve ter algum ataque nessa área, usando o Quantum. Luiz, eu ia te chamar, mas deixa eu chamar o Luciano aqui para ele dar um pouco de esperança para a gente, porque ele tem estudado muito essas questões de risco de segurança no banco. Então, vamos falar um pouco de segurança e depois eu encerro com você esse bloco. Luciano, dá esperança aqui para a gente. Tem segurança nessa história? Não. Bom, a minha esperança é que demore um pouco mais para lançar o computador quântico, né? Eu quero manter os meus cabelos por mais alguns anos, né? Porque, assim, como o Cambiuti comentou, né, é um desafio muito grande. Não é simplesmente você pegar um algoritmo de criptografia tradicional, um RSA da vida de hoje, e trocar. Tem todo um desafio você trocar um algoritmo numa aplicação de produção hoje. Né? Então, assim, a gente iniciou o programa de Quantum Safe no Bradesco em meados do ano passado,
justamente para entender os riscos quânticos que nós estamos submetidos, né, e entender como é que está a postura de segurança da organização em relação à criptografia, né, em relação a pessoas, processos e tecnologia. Então, esse programa vem para auxiliar a gente a nos preparar para o mundo pós-quântico, né, entender onde estão nossas aplicações, quais algoritmos nós temos, qual o tamanho de chave, qual o risco de exposição dessas aplicações, justamente para a gente poder se preparar de uma forma tranquila, né, para fazer a migração sem ser dentro de um incidente. É bem complicado, né, você está com um incidente rolando e pensando em trocar em algoritmo, tem impactos na troca da solução. Né, então, assim, esse programa vem como um alinhado para se preparar, né, entender o estado da arte da computação quântica, da criptografia quântica, e preparar a organização para avançar para o mundo quantum safe. Né, e um ponto importante, né, se a gente falar de RSA, o RSA ele foi elaborado na década de 70. Né, são 50 anos que ele vem sendo utilizado fortemente. Né. O NIST vem trabalhando desde 2016 nos algoritmos pós-quânticos, né, teve vários algoritmos, mais de 50 que passaram por lá, e hoje nós temos 4 finalistas. Até um tempo atrás eram 5. Né, um deles foi quebrado em 1 hora. Então, assim, mesmo depois de 10 anos sendo estudado, explorado diariamente, né, um pesquisador conseguiu quebrar em 1 hora. Então, imagine, você ter todo um trabalho complexo de trocar um algoritmo para um novo candidato, e amanhã esse algoritmo ele é quebrado facilmente por algum pesquisador, algum hacker. Então, assim, a nossa ideia, né, é chegar no estado de criptografia, agilidade criptográfica, desculpa, né, que é você conseguir chegar no nível de conseguir trocar um algoritmo rapidamente, com o menor impacto possível e com a menor indisponibilidade possível para os nossos clientes. Né, então, esse é um grande desafio. Né, nós também estamos aguardando o NIST, né, a padronização do NIST, que está prevista para algum momento em meados desse ano, entre os próximos meses. Né, então, assim, é um grande desafio. Várias empresas já estão fazendo testes com os novos algoritmos. A Apple até recentemente fez a troca do algoritmo na aplicação iMessage e foi super complicado trocar. Tiveram que praticamente reescrever a aplicação inteira para trocar um algoritmo. É uma simples troca de algoritmo. Né? Então, assim, não é tão simples assim, não é tão trivial. Então, a gente tem que avaliar nossas aplicações, os impactos, o que realmente está exposto, quais são as joias da coroa. Né? Então, esse é o desafio na segurança. Então, espero que demore alguns anos aí para surgir o computador quântico, mas assim, tem solução, né? Estaremos protegidos, né? Mas é uma questão de avaliar onde está seu risco, onde estão seus dados, onde você vai mitigar primeiro, onde você vai migrar primeiro, quais são as aplicações de maior risco para você atuar primeiro. Maravilha. Luiz, encerra esse bloco aqui falando de segurança e dá segurança para a gente também, vai? Perfeito. Bom, a segurança nas transações, ela vai ser o salto quântico mais expressivo, na minha opinião, para a indústria, para o mercado financeiro. Tá? Nós estamos falando de segurança quântica. Essa segurança quântica ela vai ser sustentada por um fenômeno que nós conhecemos há 90 anos, que é o emaranhamento quântico, e um teorema, que é o teorema da não clonagem. O conhecimento dessas duas áreas nos permite construir novos protocolos e novas chaves criptográficas, invioláveis se forem aplicadas nas condições ideais. Nós chamamos essa tecnologia de distribuição de chaves quânticas. E hoje, no mundo, nós utilizamos basicamente fótons, partículas de luz emaranhadas, distribuídas por fibras óticas e satélites para fazer essas chaves. Países como a China, Estados Unidos, União Europeia, Singapura e Canadá, eles já possuem um ecossistema muito avançado de startups trabalhando nessas áreas. Essas empresas já estão em fases finais de investimento. O nosso colega Cambius citou aqui, por exemplo, o Michele Mosca, tá? Que é do Canadá. No Canadá, o Michele Mosca, ele é um expert no assunto. Ele assina todos os relatórios de segurança do mundo. Ele tem uma empresa chamada Evolution Q. A Evolution Q trabalha com essas chaves de criptografia em parceria com a Agência Espacial Europeia. Tá? Então, é algo que nós vamos ver. Aqui no Brasil, quem vai liderar isso, na minha opinião, é o Senai Cimatec. Além disso, eu queria concluir
que nós temos a oportunidade do nosso país de termos uma constelação, tá, de CubeSats, satélites pequenos, de baixa órbita e baixo custo, para conseguir fazer o backbone brasileiro de comunicação segura, para cobrir, por exemplo, as redes terrestres e as redes metropolitanas. Isso é muito interessante, que pode ser um fôlego a mais para você ressuscitar ou dar uma energia a mais para o nosso projeto de veículos lançadores e satélites, e aí o ITA pode ter uma contribuição muito importante. E finalizando de verdade agora, eu acredito que tecnologias quânticas, tecnologias espaciais, bancos vão formar uma aliança inevitável no futuro. E eu acredito que isso pode ser o veículo de muita geração de valor na nossa economia e também de novos empregos. Acho que o Luciano quer falar alguma coisa? Sim, só fazendo um complemento, né? Quando a gente fala de criptografia pós-quântica, né, tem um certo mito em volta dessa palavra pós-quântica, né? Muita gente acha que você vai rodar esse algoritmo no computador quântico. E, na verdade, não. Nós vamos rodar esses algoritmos onde já rodamos os algoritmos atuais. Nossos celulares, notebooks, navegadores, nas nossas aplicações financeiras. Então, assim, quando a gente fala do programa Quantum Safe, né, a gente tem uma preparação do Bradesco, das organizações em si, mas todo o ecossistema em volta tem que ser atualizado. Você vai ter que atualizar seu celular, seu sistema operacional, e senão não fecha a comunicação, né? Quando a gente fala de comunicação criptográfica, ela é ponta a ponta. Os dois lados que estão no meio dessa comunicação têm que falar o mesmo idioma, né, utilizando o mesmo algoritmo. Então, assim, percebe-se que é muito mais complexo do que atualizar a minha aplicação, né? Todo ecossistema, tudo que está ao redor tem que ser atualizado para que os novos algoritmos possam entrar em vigor. Maravilha. Gente, nós já estamos aqui no final, foi quântica essa nossa conversa, e aí eu vou fazer uma última pergunta para todo mundo, para a gente finalizar aqui, nós temos um pouquinho de tempo ainda. Em suma, diante de tudo aquilo que a gente ouviu aqui, o que falta, o que mais pode ser feito para tornar a computação quântica mais acessível? Eu acho que a gente então começa pelo Luiz, para terminar aqui, depois o Valdemir, a Samurai e o Luciano, a gente encerra esse bate-papo nosso aqui. Perfeito. Eu acho que o primeiro passo é a gente desmistificar toda a pseudociência que surgiu em torno da física quântica, tá? A física quântica é o modelo mais bem sucedido para descrever a natureza, faz as previsões mais precisas, tá? Então, física quântica é ciência, não é um exercício de retórica. O segundo passo é uma curva natural, que começa com o aculturamento, que é isso que a Febraban está fazendo hoje. Esse aculturamento é o primeiro passo. O segundo é colocar a mão na tecnologia. Porém, atualmente, os kits de desenvolvimento, eles têm uma baixa abstração, então exige um conhecimento técnico muito alto. A boa notícia é que várias startups estão trabalhando para a gente conseguir ter interfaces amigáveis, intuitivas. Então eu acho que até o final do ano nós vamos ter acesso a essas interfaces e isso vai popularizar bastante. E por último, eu queria destacar o papel da academia, tá? Por exemplo, o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, ele faz encontros anuais de física, junto com o Departamento de Física, com a coordenação do professor César Lenzi. E esse ano o tema motivador, por exemplo, é computação quântica. Então nós vamos ter o encontro de computação quântica dia 8 a 12 lá em São José dos Campos, no ITA. Eu vou dar o curso de computação quântica. Essa é uma iniciativa muito boa e isso é aberto às pessoas que se inscreveram na data que a gente estipulou. No mais é isso, muito obrigado aos meus colegas e à Febraban. Valdemir, a sua opinião, por favor. Legal, acho que o Luiz comentou bem, acho que a gente tem um momento aqui de letramento, né? Então, olha a pergunta, como é tornar computação quântica acessível no Brasil? Já está acessível, tem documento pra caramba, tem curso pra caramba, tem muito conteúdo, tem muita literatura, são mais de 4.000 artigos publicados em inglês, português, na academia. Então, o que precisa? Acho que começar a olhar que, de fato, além de Generative IA, ChatGPT, IA como grande motor de transformação, já está pintando um novo grande motor de transformação, uma oportunidade gigantesca, é um ecossistema enorme nascendo, não só para engenheiro de software quântico,
não só para programador de Quantum, mas para toda a engenharia associada, né, de criogenia, de cenários de eletrônica, de máquina, de venda de subscrição, todo um ecossistema de análise de dados, qual é o tipo de problema. Então, de fato, fica de olho, acho que o Brasil tem realmente todo o potencial, a gente já tem uma comunidade de físicos enorme no Brasil, reconhecida internacionalmente, então a gente pode atacar diversos pedaços desse ecossistema, que começa de startup, vai para aplicação, vai para oportunidade e carreiras inteiras que estão nascendo. Mas já começa agora, já procura algum curso e hoje é quinta, se matricula, segunda-feira começa. Samurai. Eu queria falar para não ignorar. Não ignora essa tecnologia, esse avanço, explora, estuda, questiona, entende. Eu acho que a melhor maneira de você ter contato com a tecnologia é por meio dessas leituras, esses materiais que já estão disponibilizados hoje, mas começa a buscar oportunidades dentro da sua própria empresa, né, dentro da sua instituição, onde aqui a computação quântica ela poderia ajudar, onde ela seria potencial. E aí existe um ecossistema gigante com universidades, com startups, que você pode montar esse grupo ali e disseminar esse conhecimento e começar a trabalhar isso dentro da empresa. Então, a minha dica aqui seria não ignora esse desenvolvimento, não ignora a tecnologia, fica atento, que ela pode ser tão disruptiva ou mais do que Generative AI. Que loucura. Luciano, então, para encerrar aqui, por favor. Eu reendosso, né, o que meus colegas colocaram aqui nesse painel, né, e reforço a questão do estudo, né, do conhecimento. Então, esse tipo de painel ele é importante, né, para você disseminar o conhecimento, fazer aculturamento. Né, até aproveito para fazer um merchan, a gente tem uma série de lives em conjunto com a Ana Paula da IBM, né, onde a gente tem justamente esse objetivo, disseminar conhecimento de uma forma prática e simples, né, abstraindo um pouco a questão física do negócio. Justamente para atrair mais pessoas para a tecnologia. Né, então, quem tiver interesse pode até dar uma googada ou entrar no site do Simpla, né, a gente tem até uma live prevista para o mês que vem, do espécie de FAQ, né, perguntas e respostas, onde a gente vai tirar dúvidas de computação quântica, criptografia pós-quântica e tudo que está em torno desse tema. Né, as lives são gravadas, quem tiver interesse também pode acessar o site do Nova Bra Play, elas estão disponíveis, né, de forma gratuita e para toda a população. Então, né, acho que isso que é importante, você trazer informação para a população em geral, para eles que possam aprender, aderir a esse conhecimento e ajudar na evolução da tecnologia. Então, acho que esse é o ponto-chave, né? A educação no meio de tudo isso. Gente, maravilha. Não percam as várias oportunidades que a gente tem aqui colocadas. Eu agradeço muito em nome da FEBRABAN a presença de todos, a participação de vocês todos aqui, esse timaço, realmente eu estou impressionado. Agradeço a paciência, a participação de vocês todos e vamos agora ver os próximos painéis e uma boa tarde para vocês. Muito obrigado. Até logo. Obrigado, boa tarde.